Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar os fungos. Os fungos pertencem a um reino chamado de reino fungi. Aqui eu tenho exemplo de alguns fungos que são os fungos comestíveis, como o champignon, o shiitake e o shimeji. Falando em fungos, sabemos que eu tenho uma classificação e essa classificação é baseada em algumas características dos fungos. Por exemplo, aqui nessa árvore filogenética, vamos perceber que todos os fungos apresentam hifas. Portanto, o corpo dos fungos é formado por hifas, que são estruturas filamentosas. A parede celular dos fungos é formada de quitina. Então, todos os fungos têm quitina. E a quitina é um carboidrato que tem função estrutural, porque faz parte da estrutura dos fungos. A estrutura de reprodução dos fungos são os esporos. Então, quando os fungos começam a se reproduzir, produzem esporos que são levados pelo vento. Se esse esporo cair em um meio nutritivo, tipo um pão, ali o esporo germina, formando as hifas. E essas hifas podem ainda se germinar e formando os micélios. A substância de reserva dos fungos é o glicogênio. O fungo ele lança enzimas no pão que faz a digestão ali daquele composto orgânico. E a digestão do pão produz substâncias que o fungo absorve, como a glicose. E essa glicose o fungo vai acumulando no seu corpo, na forma de glicogênio. Então, o glicogênio é a substância de reserva dos fungos e tem função energética. Os fungos são decompositores, ou seja, eles transformam matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, os fungos contribuem para a reciclagem da matéria. Sem os fungos, não existiria vida, porque os fungos, junto com as bactérias, são os maiores decompositores. Eles devolvem para a natureza os sais minerais, que são absorvidos pelas plantas. Aqui você vai perceber agora que eu vou ter dois grupos de fungos. Os fungos que têm o esporo flagelado e os fungos que têm os esporos sem flagelos. E esporos com flagelos, eu tenho um único grupo, que são os quitridiomicetos, que são os fungos flagelados, cujos fungos eu posso encontrar, por exemplo, no intestino dos bovinos. Ajudando os bovinos no processo de digestão, porque esse fungo consegue produzir uma enzima que vai digerir a celulose. Agora, entre os fungos sem flagelo, eu tenho os zigomicetos, que são os fungos que dão lá no pão. Os zigomicetos são conhecidos como mofos ou bolores. O grupo dos ascomicetos, eles vão produzir um esporo especial chamado de ascosporo. É nesse grupo que eu encontro os fungos como o Saccharomyces cerevisiae, que é usado para fazer a fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica produz um álcool. E esse álcool, que é usado nos combustíveis, ali você tem a fermentação alcoólica, ali você usa o fungo para fermentar. Se eu fermento, por exemplo, a uva, eu tenho vinho. Se eu fermento a cevada, eu tenho a cerveja. Se eu fermento a cana-de-açúcar, eu tenho álcool. E quem fermenta são os fungos, que fazem a fermentação alcoólica. Os fungos basidiomicetos são os fungos que têm um esporo especial chamado de basidiosporo. Os basidiomicetos, nesse grupo que eu tenho os cogumelos como o champignon, o shiitake, e também com cogumelos tóxicos como a Amanita muscaria. Aqui você tem o cogumelo, o champignon, que é o Agaricus campestris. Aqui você tem a orelha de pau e aqui um fungo tóxico, que é a Amanita muscaria. Todos eles pertencem ao grupo dos basidiomicetos, que tem como esporo especial o basidiósporo, ou basidiosporo. Falando um pouco mais sobre as características dos fungos, vamos perceber que a parede dele é de quitina, que é um carboidrato com função estrutural. Quando eu falo de parede celular dos fungos, se eu fizer uma comparação, a parede celular das plantas é de celulose e a parede celular das bactérias é de peptidoglicano. A substância de reserva dos fungos é o glicogênio. Inclusive, os animais também têm como substância de reserva o glicogênio. Nos seres humanos, o glicogênio está no fígado e nos músculos.
E os fungos também apresentam o glicogênio como substância de reserva. O corpo dos fungos é formado por hifas. Aqui você vê várias hifas, que são estruturas filamentosas. E o conjunto dessas hifas forma o que eu chamo de micélio. O que está abaixo do solo é o micélio vegetativo. E o que está em cima é o micélio reprodutor, também conhecido como corpo de frutificação. Então, toda essa estrutura aqui é chamada de micélio reprodutor ou corpo de frutificação, que é a parte que nós comemos, no caso do champignon. Aqui eu tenho os fungos saprófagos. Os fungos saprófagos são aqueles que vão se alimentar da matéria em decomposição, como ali uma laranja e o morango, que estão em decomposição. Você tem ali o fungo saprófago. Aqui você tem os fungos conhecidos como bolores ou mofos, que são os fungos que dão no pão, principalmente. O bolor negro do pão é esse grupo, que é o grupo dos ficomicetos. É interessante que ele tem uma estrutura chamada de esporanjo, que é a estrutura que vai sofrer a reprodução, dando origem aos esporos. Os esporos são estruturas a qual o fungo se espalha por todo esse planeta. Então, se você olhar o ar, você não enxerga, mas está cheio de esporos. Porque o nosso ar é úmido. E quanto mais a umidade, mais você encontra esses esporos. Por isso, se você deixar um pão sobre a sua mesa, é provável que daqui a um dia esteja com mofo. Porque o mofo, eles são espalhados pelo ar através dos esporos, que são estruturas de resistência e de reprodução dos fungos. Aqui, como eu falei para vocês, os esporos, quando eles são levados pelo vento, se ele cair numa estrutura nutritiva, onde as condições são favoráveis, esses esporos eles vão germinar formando as hifas. As hifas, por sua vez, começam a se entrelaçar, formando o micélio. Então, o micélio é formado por um conjunto de hifas. O que está abaixo do solo é o micélio vegetativo, está abaixo do solo, e sua função é absorver água e sais minerais, fazer a nutrição para o fungo. Então, o micélio vegetativo ele vai ser responsável pela nutrição. E o que está acima é o micélio reprodutor, que é responsável pela reprodução, dando origem aos esporos. Bom, aqui nós temos uma interação interessante, que são as micorrizas. As micorrizas é uma interação harmônica, porque não tem prejuízo, e interespecífica, porque você tem duas espécies diferentes. A micorriza você vai ter o fungo, aqui representado pelas hifas, e a planta representada pelas raízes. Então, as hifas, né, os fungos, eles vão fazer a absorção de água e fornecer para a planta. A planta, por sua vez, faz fotossíntese, produzindo a glicose, que serve para ela e para o fungo. Um ajuda o outro. É chamado de mutualismo, porque é uma relação obrigatória. Se eu tirar o fungo, a planta morre. Eles não podem viver separados. Por isso eu chamo essa relação de mutualismo. Aqui eu tenho a importância dos fungos. Os fungos são importantes para os seres humanos, porque eles podem ser usados como probióticos. Eles estão lá no nosso intestino, ajudando os seres humanos, né, a combater bactérias patogênicas por competição. Muito importante esses fungos. E se você perde esses fungos, você pode recompor através do Repoflor, que é rico num tipo de fungo, que é o Saccharomyces boulardii. É muito interessante que geralmente você perde esses fungos no caso de diarreia, né? Quando você tem diarreia, você perde essa flora e você pode restaurar através do Repoflor, que tem esse fungo aí. Aqui você tem um outro fungo importante, que é o Penicillium roquefort, que é o fungo usado para produzir o queijo. Também eu tenho o Penicillium notatum, que é o fungo responsável pela produção da penicilina. Então, a penicilina é um antibiótico extraído a partir de fungos. Então, os fungos são usados para combater bactérias. Então, através dos fungos, ocorreu a produção dos antibióticos. Muito obrigado, fungos, porque a partir de você conseguimos os primeiros antibióticos do planeta, como, por exemplo, a penicilina. Aqui eu tenho outra importância, né? O Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que faz a fermentação. Se eu fermentar, por exemplo, o vinho,
Aqui eu vou ter desculpa, se eu fermentar a uva, eu tenho aqui o vinho. Se eu fermentar a cevada, eu tenho a cerveja. Também eu posso usar o fungo para fermentar a massa. Você pega o seu trigo, né, a água, coloca ali o fermento biológico, e quando o fungo fermentar, a massa cresce. Ela cresce por quê? Porque ali eu tenho na massa, eu tenho glicose. Aí o fungo ele fermenta isso na ausência do oxigênio. A fermentação é um processo anaeróbio. Quando eu fermento a glicose, eu vou produzir o gás carbônico. E é isso que faz a massa crescer. Então a fermentação produz o CO2, que faz a massa crescer. E é interessante que essa fermentação também produz o álcool. O álcool. Então, por que quando eu fermento uma massa para fazer bolo, é, eu não fico porre assim falando, se tem álcool? Porque quando você coloca a sua massa no forno, o álcool ele evapora. Então, eu vou apenas ficar com o gás carbônico, que é para fazer a massa crescer e ficar bem fofa, né? Bem macia. Muito bacana isso. Isso é a fermentação. E quem faz essa fermentação é o Saccharomyces cerevisiae. Aqui eu tenho um fungo, que é o Clavíceps purpúrea. Esse fungo ele dá no trigo e no centeio. É a partir desse fungo que é extraído o LSD, que é uma droga, né? Que é a dietilamida do ácido lisérgico. Então, esse LSD, que é uma grande droga, né? Que ele você tem nos anos 60 e ainda hoje é muito extraído o LSD, porque ele causa alucinações, ele é alucinógeno. Agora eu tenho doenças causadas por fungos. As doenças causadas por fungos, elas são chamadas de micoses. São chamadas de micoses. Então, o que são micoses? São doenças causadas por fungos. Geralmente as micoses elas acometem nosso corpo quando estamos com a imunidade baixa. E aí o fungo se instala. Eu tenho aqui a pteríase versicolor, que é o que causa o pano branco, que é essas manchas aí, ó. Aqui você tem o tricófito, que é um fungo que dá no cabelo. Então, geralmente, quando você dorme com o cabelo molhado, e se o teu cabelo, se você não lavar o seu cabelo bem, né? Se ele estiver meio sujo, e aí você tem o calor da sua cabeça, mais a água, pode aparecer esse fungo. E esse fungo, ele se alimenta da queratina, que é a proteína que tem no cabelo. Esse mesmo fungo, gente, esse fungo que se alimenta do cabelo também pode se alimentar da nossa unha, porque a nossa unha também é queratina. Por isso que as pessoas às vezes perdem a unha, né? Porque o fungo ele se alimenta e a unha ela vai ficando meio que podre, assim dizendo, né? E depois ela sai inteira, mas nasce uma outra. Mas é muito importante, né? Você combater esse fungo com pomadas e às vezes até tomamos algum medicamento para ajudar. Bom, aqui eu tenho outros fungos parasitas, como a Tinea corporis, que é a famosa impinge, e aqui a frieira, que é o chamado pé de atleta, que dá entre os dedos. Então, quem gosta de usar sapato molhado, você pode ter frieira. Porque o sapato molhado, né, você tem a água que é úmido, mais o calor, aí você pode ter os fungos. Porque o fungo ele se espalha pelos esporos. Então, eu posso ter esporo ali no sapato molhado. Por isso que é importante, né, não usar sapato molhado e não ficar muito tempo com ele, porque fica suado e isso favorece a proliferação desses fungos. Aqui eu tenho outro fungo que dá na boca, né? É o Candida albicans, que causa uma candidíase ali, ó, na região oral. Também a Candida albicans pode provocar uma candidíase na região vaginal. A candidíase, ela causa coceira e corrimento nas mulheres. Geralmente um homem ele é assintomático. Mas o homem, quando tem sintomas, ele vai ter uma inflamação na sua uretra, chamada de uretrite, e às vezes mais manchas na sua glande, na glande do pênis, que é a chamada balanite. E a coceirinha. Mas os sintomas é mais frequente no sexo feminino. Agora, é muito bom saber que a candidíase, geralmente ela se instala quando baixa a imunidade. Às vezes a pessoa tem esse fungo e a imunidade baixou, pode se manifestar. Ok? Ou também você pode adquirir pelas relações sexuais. Às vezes a pessoa pode ter relação sem preservativo com uma pessoa que tenha uma grande concentração de fungos. E aí a pessoa, né, aí vai se manifestar com certeza o fungo. Aqui eu tenho uma questão da FUVEST de 2018 que diz o seguinte: no grupo dos fungos estão conhecidos perto de 100 mil espécies.
Esse grupo tão diverso inclui espécies que são saprófitas, tem espécies que são saprófitas, fundamentais na ciclagem do nutriente, pois sintetizam açúcares. Aqui está o erro, porque os fungos não sintetizam açúcares. Os fungos não são autótrofos. Eles não produzem o próprio alimento. Somente as plantas e as algas. E algumas bactérias, como as cianobactérias. Então está errado. Inclui os fungos que são parasitas, procariontes? Não. Os fungos não são procariontes. Os fungos são eucariontes. Eles apresentam a carioteca. Quem é procarionte são as bactérias, como eu já expliquei na aula anterior. Então, inclui fungos que são comestíveis, pertencentes ao grupo dos fungos mais primitivos? Não, os fungos comestíveis pertencem ao grupo dos mais evoluídos, que são os basidiomicetos. Formam com as raízes de plantas associações chamadas de micorrizas, mutuamente benéficas pela troca que existe entre elas. Verdade? As micorrizas, a associação entre os fungos e as plantas. Lembra que eu expliquei no slide anterior? Onde o fungo fornece água para a planta e a planta faz fotossíntese, produzindo açúcar para ambos. Ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Acho que nós terminamos. Muito obrigado. E esta foi a nossa videoaula sobre os fungos. Então, até a nossa próxima videoaula.